Glória a Deus. Quem queira receber tu milagre nesta noite, glorifica a Deus. Aleluia, Deus tem milagre para tu vida nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra para nosso irmão cristiano, então, líder do Departamento de Evangelismo e Missão do área 25 de maio, em nome de Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém. Quantos estão contentes com Jesus, amém, irmãos? Para mim, motivo de alegria estar cá, né, em Campo Ramon, né, nessa série desse trabalho de evangelismo, né. No mais, quero felicitar os irmãos que se empenharam, trabalharam para sair esse lindo trabalho, pela presença de cada um dos irmãos, também do pastor missioneiro Jonathan, né, que está aí para predicar a palavra de Deus, também supervisor desse departamento. Vamos estar trabalhando junto, unidos, né, junto com outros departamentos da União Feminina, também dos Cavalheiros, irmão Leonir, que está também aí, de líder dos Cavalheiros, todos juntos, irmão, nada hacemos solo, ninguém pode ser solo o trabalho, amém, irmão? Então, se Deus vai dar vitória, quando nós outros estamos unidos juntos, a igreja é uma só, amém? E essa igreja de Jesus Cristo é que vai viver no céu. E se nós outros queremos viver no céu todos juntos, temos que estar juntos cá, unidos, amém, irmão? Que Deus bendiga a continuação do trabalho. Quero felicitar, então, todos aqueles que estão trabalhando nesse trabalho de evangelismo muito importante. Que Deus bendiga, e oração por mim e minha esposa, podemos ser fiéis a Deus, né, e conto com a ajuda dos irmãos. Glória a Jesus. Vamos colocar-nos de pé nesse momento e vamos adorar a Deus juntamente com o irmão Gonçalo. Aleluia. E já depois o pastor Jonathan vai estar tomando a palavra para ministrar a nosso coração aquilo que Deus ha colocado a seu espírito nesta noite. Irmãos, uma pergunta aqui. Todos entendem português? Quem não entende português, levanta a mão. Quem não entende português? Aleluia. Quem entende português, então se levanta a mão. Oh, glória a Deus. Vamos correr a fronteira mais para este lado cá. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus então, no nome de Jesus. Você e no Espírito, cierra tus ojos para adorar ao Senhor. Abra tu coração e deixa o Espírito Santo começar a ministrar a tua alma, em tu espírito, em tu coração. Quero habitar em tu intimidade, para o Espírito Santo descer, eu te vou encontrar, onde eu quero habitar. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no puedo llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dígale Señor.
no voy a ningún lugar, no voy a llegar. Tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar. Y no me iré hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me iré hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dígame, Señor, si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no voy a ningún lugar, no voy, quiero llegar, no voy a llegar. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me iré hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Aleluya, más allá de tu santo. Siga adorando a Dios. Más allá del horizonte, y de las nubes allí también. Más allá de las esferas, la luz de las estrellas, vive Jehová. Él está aquí. Y en su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos de insensato canto a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorar a Él. Está aquí. Hasta la bagage. Está. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios. Solo quiero adorar a Él. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, é tão bom Deus ficar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Fecha teu olho nessa noite, aleluia, oh Jesus, aleluia. Há uma presença de Deus aqui, meus irmãos, aleluia, aleluia, sim, Jesus querido. Nós continuamos, Senhor, em Tua presença nessa noite. Nós agradecemos, Senhor, por estar aqui, Senhor, juntamente com a Tua igreja, juntamente com os Teus filhos, Senhor,
que o Senhor trouxe até aqui nesse lugar, Pai. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, que é santo, que é poderoso, Senhor Jesus Cristo, e colocamos, Senhor Deus, Pai Deus, o restante, Senhor, dessa reunião, desse culto, a vida, Senhor, de cada irmão, Senhor, de cada irmã que aqui está, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Deus, Pai, da necessidade de cada um, Senhor, do anseio da alma, Senhor, do espírito, e aquilo que necessita, Senhor, nessa noite, Senhor. Sim, meu Pai, os Teus filhos já oraram, Senhor, a Tua igreja já orou, Senhor. Senhor Deus Pai, mas nós seguimos, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa mesma postura, nessa mesma posição, Senhor, amarrando, Senhor Deus Pai, os principados, as potestades, as hostes da maldade, Senhor, sobre esse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que esse lugar siga, Senhor, conectado com o céu, Pai, e o Teu filho, a Tua filha siga conectada com o céu, com a Tua glória, com o Teu sobrenatural, Senhor, e que o Senhor já impeça, Senhor Deus Pai, nesse momento, Senhor, a queimar, Senhor Deus Pai, todo o vício, a queimar, Senhor, a enfermidade, a queimar a tristeza, a depressão, Senhor, a destruir, Senhor, as fortalezas e sofisma. Olha para o Teu filho, para a Tua filha, Senhor, que o Senhor trouxe nesse lugar, para ter um particular, Senhor, para ter, Senhor Deus Pai, uma conversa, para romper, Senhor Deus Pai, com as cadenas, Senhor, como o Senhor mesmo já ha hablado nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as cadenas sejam rompidas, Senhor, e as cadenas do entendimento, Senhor, no coração, na vida espiritual, no casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja rompida, Senhor. Propanara candância, rebede plantou, sopropanara bragandara bragaia. Sim, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, passear, Senhor, seguir passeando, Senhor Deus Pai, em nosso meio. Sim, Senhor Deus Pai, que esse varão de fogo, Senhor, que eu já vejo, Senhor Deus Pai, passeando em meio à Tua igreja, Senhor, nessa noite, possa, Senhor Deus Pai, tocar no Teu filho, propanara candôcia, rebedácia, branco, nave, na bragara marraia, possa tocar na Tua filha, Senhor, aonde, Senhor Deus Pai, estiver, Senhor Deus Pai, algum espírito imundo, Senhor, que seja queimado agora, Senhor, que seja destruído agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não suporte, Senhor, o poder, Senhor Deus Pai, da Tua presença em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos, aleluia. Quero convidar os irmãos a ler uma palavra no livro de Romanos. Aleluia, glória a Jesus. Se algum irmão teve vergonha de dizer que não entendia português, vai sofrer agora. O pastor Antônio ia me ajudar agora, porque irmãos, nós estamos ali em El Soborbo, fazendo obra missionária há 9 meses, mas ali em Soborbo o pessoal abre tudo português, né? E fica difícil de a gente aprender, né? A causa, irmão, todos falam espanhol e já dá vontade de falar espanhol junto, né? Mas lá, eu só me lembro quando a irmã Lorena vai falar, a irmã Lorena é a irmã da nossa irmã, quando ela vai falar, oh, aleluia. Eu lembro que eu estou na Argentina, né? Que os irmãos lá falam tudo a língua portuguesa e a gente fica sem jeito de tentar falar espanhol com eles. Eles dão risada dos brasileiros querer falar espanhol com eles. Romanos 12, irmãos. Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e 2, vamos ler. Glória a Jesus. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Até aqui, meus irmãos podem sentar um pouquinho. Nós queremos meditar um pouco com os irmãos essa palavra e já vamos estar orando, meus irmãos. E na hora da oração, os irmãos passam para frente, que os obreiros vão estar orando pelos irmãos e certamente Deus estará obrando em suas vidas. Deus estará agindo, meus irmãos, porque Deus está em nosso meio nessa noite. A presença de Deus é real aqui. Aleluia. Algumas pessoas Deus trouxe aqui porque precisavam falar com elas. Aleluia. Tem um particular, meu irmão. Aleluia. Glória a Jesus. De uma maneira muito especial. Aleluia. Deus te ama. Aleluia. E Deus tem mais para ti. Aleluia. Deus tem algo mais profundo. Deus tem algo mais poderoso. E Deus tem algo maior para a sua vida. Por isso, Deus te trouxe aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Essa palavra que nós lemos, ela, há muito tempo, meus irmãos, esse versículo cambiou minha vida. Mudou a minha história. Mudou de uma maneira completa, meus irmãos. Porque esse é o poder que tem a palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra, meus irmãos, ela tem poder para transformar a vida, seja de qual for o ser humano, seja qual for o passado, seja qual for a história da pessoa, seja quantos pecados fez, de que família veio, seja qual for, meus irmãos. Aleluia. Ao ter o contato com essa palavra, aleluia, e deixar essa palavra entrar em sua alma, em seu espírito, e guiar a sua vida, e crer nessa palavra, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. E Deus quer mudar vidas aqui nessa noite. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de olhar para a sua vida e de olhar para o seu futuro. Aleluia. Até mesmo de olhar para as coisas dessa terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela destrói as fortalezas, meus irmãos, e anula o sofisma. O que é um sofisma? É algo que foi nos dito por muitas vezes. Ou alguém nos disse para nós desde que nós era pequeno, e alguém enfatizou para nós, e nós acabamos, meus irmãos, aceitando como se fosse uma realidade da nossa vida. O inimigo trabalha muito com isso, meus irmãos, mentindo, até que a pessoa aceite aquela mentira, e não é realidade, não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Daí a pessoa às vezes está debaixo, meus irmãos, como disse o nosso irmão aqui, de uma palavra, meus irmãos, de maldição, de uma descendência de maldição, de um ensinamento maldito, meus irmãos, sendo que Deus tem mais para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o ser humano, ele tem essa capacidade de ir se acostumando, de ir se conformando, de ir se acomodando com a situação. O irmão sabe, a nossa região aqui, ela no inverno é bem frio e no verão é bem quente. E parece que quando a gente está se acostumando com o calor, começa a vir o frio. O ser humano vai se acostumando. No começo do verão a pessoa já fica ansiada, se sente mal, e daqui a pouco já vai se acostumando. Vem o frio. Aí algumas pessoas no frio estão vindo lá na Patagônia, né? Já está tremendo do frio, né? A pessoa se sente mal no começo, mas daqui a pouco já vai se acostumando com o frio. O ser humano vai se adaptando. Se o ser humano ir lá para outra parte do mundo, onde é só frio lá, ele vai se adaptando, vai construindo uma casa mais quente, construindo roupa mais quente, e daqui a pouco ele está bem lá. O ser humano, meus irmãos, ele se acostuma com o mau cheiro. Lá na cidade de Santa Rosa tem um frigorífico lá. Eles criam porco, carneio, muito porco. E naquele frigorífico, ao redor daquele frigorífico tem um mau cheiro, meus irmãos. Daqueles animais, do esterco daqueles animais. Que se a gente passa lá, a gente diz assim: como é que esse povo aguenta esse cheiro? Como é que eles aguentam esse mau cheiro? Só que o ser humano é assim, né? Ele vai aguentando, ele vai se acostumando com o mau cheiro.
E daqui a pouco tá aquele mau cheiro ali, alguém chega de fora e diz assim, mas que cheiro ruim, não estou sentindo mais. A gente trabalhava com fritura, e alguém chegava na nossa casa e na nossa roupa tinha cheiro de fritura. E nós não tínhamos se acostumado com aquele mau cheiro. O ser humano se acostuma, meus irmãos. O barulho, nós morávamos perto de uma pedreira. Nós chegamos para morar perto daquela pedreira, tinha uma máquina lá chamada britador. Ela fazia pedra brita, pegava pedra grande e fazia umas pedras mais pequenas. E era dia e noite aquele britador. E eu fui trabalhar de guarda de noite e de dia tinha que dormir. Só que aquela máquina parecia que estava dentro do quarto, aquele barulho, quebrando pedra lá. Era longe, mas parecia que estava dentro da minha peça lá, aquela máquina quebrando pedra. Não dava para dormir nos primeiros dias. Mas aos pouquinhos, meus irmãos, aos pouquinhos, fui me acostumando. E dali uns dias eu deitava e dormia mesmo com o barulho. Às vezes, meus irmãos, nós vamos se acostumando com a situação. O ser humano vai se acostumando com a dor. Ele sente uma dor e ele diz assim, se incomoda no começo. A dor prejudica ele, mas daqui a pouco a pessoa diz assim, é a minha dor, é a minha doença, é a minha enfermidade. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que a palavra evangelho, nós estávamos falando ali do evangelista, a palavra evangelho quer dizer boas novas, quer dizer boas notícias. O evangelista era um que vinha correndo, meus irmãos, de cavalo ou de a pé, na frente quando o exército vencia a batalha, ele vinha correndo lá com uma mensagem, e o nome daquela mensagem era Evangelion. Ele vinha correndo dizendo assim, nós vencemos a batalha, nós vencemos a guerra. A notícia boa, meus irmãos, que nós temos para dizer para os irmãos, é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele fez o sacrifício na cruz do Calvário por nós, ele, meus irmãos, levou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Por isso, não importa o passado da pessoa, meus irmãos, quando ela vem a Cristo, Jesus o perdoa de todos os seus pecados. Eu disse que ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, meus irmãos. Aleluia! Então a dor não é nossa, meus irmãos. A enfermidade não é nossa. Deus não fez o corpo do ser humano para morrer, meus irmãos, e nem para nós se adaptar com dor e se adaptar com enfermidade. Nós não precisamos, meus irmãos, a mensagem que eu tenho para os irmãos aqui nessa noite é para dizer para ti, você não precisa aceitar ser uma pessoa doente. Você não precisa se acostumar com dor, se acostumar com enfermidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Já foi cravado na cruz, meus irmãos, aleluia. Ele garantiu para nós, meus irmãos, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, Jesus curava todos. Os irmãos cantaram aqui que os doentes, os mortos que passavam pelo caminho de Jesus, meus irmãos, Jesus ressuscitava. Esse é o poder do meu e do teu Cristo. Aleluia. Que está aqui nessa noite. Aleluia. Mais real, meus irmãos, que esse púlpito, esse microfone aqui que eu estou segurando. Vou contar um testemunho para os irmãos. Quando eu era criança, eu tinha muita vergonha de não poder nem brincar com os meninos na escola, no pátio da escola. Eu ficava espiando eles pela janela. Ia para a escola de tão envergonhado que era, para a escola por um carreirinho que tinha perto do rio lá. Atravessava a rua, ia para a escola, sentava quietinho, na hora do recreio, ficava lá em cima, só olhando os outros brincar de vergonha. Aí Jesus nos chama e diz assim, tu vai ser um predicador. E aí tem que estar aí na frente de um monte de pessoas, falando a palavra de Deus, mas Jesus me dá um sinal, irmãos. Aleluia, para mim não teria vergonha. Aleluia. Eu sinto uma mão quente aqui, no meu ombro, meus irmãos. Aleluia. Eu sinto ela aqui no meu ombro, aleluia. E uma voz no meu ouvido, aleluia, dizendo, eu estou com vós, eu estou contigo, aleluia. Por isso, de uma maneira muito confiante, meus irmãos, eu posso dizer para os irmãos, o Senhor está cá nessa noite. Ele passeia no nosso meio, meus irmãos, aleluia. Ele marcou o encontro comigo e contigo, aleluia. Tu não precisa temer, aleluia, aquilo que Deus tem preparado para vós, minha irmã, aleluia, porque Ele te trouxe
Deus se aclama esta noite, porque tem uma palavra para seu coração. Aleluia. Eu tenho algo mais profundo, algo mais poderoso, algo maior. Eu tenho mais do meu Espírito para vocês. Choracatopotorapatura Mahaia. Rebedessou e de planto neve para mandar a Bahaia. Deixa que Deus te dirija, te diz o Senhor. Deixa dirigir teus passos, que te levarei aonde, aleluia, eu quero que te esteja. Pediste para que eu abrace com você nessa noite. Acá estou, porque sou contigo. Tu não precisa aceitar a situação da maneira que está, porque Deus tem algo melhor para ti, porque Deus tem algo mais profundo para você, meu irmão. Deus quer te sanar tuas enfermidades nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. Minha tia tinha, meus irmãos, uma vida perversa lá no mundo, mas ela aceitou Jesus. Ela creu nessa palavra. E agora o corpo dela já não era mais para prostituição. Deus convenceu ela, perdoou todos os pecados dela, convenceu ela que agora ela seria uma serva de Deus. E o corpo dela agora era um templo do Espírito Santo. E ela creu nessa palavra. Um dia, meus irmãos, diagnosticou câncer no seio dela, câncer de mama. E ela começou a orar. Ela disse: agora eu sou o templo do Espírito Santo. Começou a orar. Eu não aceito. Eu não aceito no meu corpo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Irmão, nosso corpo não é templo de câncer, não é templo, meus irmãos, de diabetes, não é templo, meus irmãos, de hérnia. Não, meus irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder para sacar isso aí. Aleluia, para arrancar no teu corpo. Aleluia, minha tia começou a orar. E um dia ela foi num culto e aconteceu algo muito tremendo. A irmã que estava predicando saiu caminhando nos corredores da igreja, colocou a mão sobre ela e disse: para que tu saiba que teu corpo é o templo do Espírito Santo, e eu não quero que tu toque nem nos teus cabelos, para que tu seja uma mulher santa. Hoje eu estou te curando. Aleluia. Ela foi segunda fazer um estúdio e Deus tinha sacado o câncer do seu olhar. Aleluia. Louvado seja Deus. Teu corpo é o templo do Espírito Santo, irmão. Não é templo de cachaça, de cigarrinho, de marihuana. Aleluia. Não aceita estar debaixo do jugo de um vício. A palavra de Deus diz que a unção de Deus, meus irmãos, ela despedaça o jugo. Aleluia. A presença do Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, Ele entra, meus irmãos, e nós não precisamos se conformar mais em estar debaixo de um jugo do inimigo. Quando nós somos subjugados pelo inimigo, ele diz assim: agora tu vai beber, agora tu vai fumar, agora tu não vai na igreja, agora tu vai ficar no hospital. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, meus irmãos, o poder de Deus vem sobre nós e despedaça esse jugo do inimigo. Aleluia. Então, se tu é cristiano, aleluia, e tu estás enfermo nessa noite, aleluia, nós outros queremos orar por você. Aleluia. E Deus vai te sanar, meus irmãos, porque Deus é fiel com essa palavra. Aleluia. Se tu não és cristiano nessa noite, abre teu coração para o Senhor Jesus Cristo e Ele vai perdonar todos os teus pecados. Aleluia. E junto com o perdão dos pecados, meus irmãos, vem a cura. Aleluia. Louvado seja Deus. É um pacote, aleluia, de bendições do Senhor Jesus Cristo para nós, meus irmãos. Aleluia. Oh, Jesus querido, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Deus, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, meus irmãos, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus fez esse planeta, construiu um jardim, colocou Adão ali, meus irmãos, e deu autonomia para ele, e deu domínio para ele. Só que o diabo, meus irmãos, como ele veio para roubar, matar e destruir, ele roubou da humanidade. Ele roubou esse domínio, ele roubou, meus irmãos, essa condição. E a vontade do diabo é que nós vivamos, meus irmãos, mesmo uma vida miserável.
A vontade do diabo é que nós vivamos sofrendo realmente, meus irmãos, a nossa vida financeira. Ele tem prazer em ver a pessoa, meus irmãos, abrindo lá o seu balcão, a sua despensa e tendo dificuldade, abrindo o seu roupeiro e tendo dificuldade para encontrar uma roupa para botar. Ele tem prazer em ver a pessoa sofrendo, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer em ver a prosperidade dos seus filhos. Deus tem prazer em ver nós abençoados. Aleluia. E, meus irmãos, e muitas das vezes a pessoa nasce, ela se cria numa situação precária, e ela vai aceitando aquilo ali. Ela vai aceitando não ter nem um alto para ir na igreja. Ela vai aceitando, meus irmãos, não ter nem uma casa boa. Ela vai se conformando. Ela vai, meus irmãos, se amoldando, sendo que Deus tem para dar para nós, meus irmãos. A Bíblia diz assim: pedi, dar-se-vos-á. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é bueno para nós. Aleluia. Que Deus quer. Eu me faço pronto, me faço. E tenho pessoas acá, meus irmãos, que Deus quer encher as tuas mãos de bênçãos. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, a partir dessa noite, meu irmão e minha irmã, aleluia, põe uma coisa na tua cabeça: Deus quer que tu tenha bênção e vitória nas tuas mãos, para que você repartir, aleluia, para você ajudar os outros, aleluia, louvado seja Deus. O diabo quer que nós andamos por aí cabisbaixo, meus irmãos, até mesmo sendo a obra de Deus sem condição. Foi essa proposta, meus irmãos, que ele fez para Moisés. Moisés disse assim: nós vamos ir com o povo para o faraó e vamos adorar a Deus. Deus falou para nós e o faraó sabia que ele não podia fazer mais nada. Deus estava mandando as pragas e ele não podia fazer mais nada, meus irmãos. E o que ele fez? Ele disse assim: tá bom, pode ir servir a Deus, mas vai ficar aqui o vosso gado, as vossas ovelhas, vai ficar aqui os vossos animais, a vossa riqueza, vai ficar tudo aqui no Egito. Vocês podem ir servir a Deus. E daí, sabe o que Moisés fez, meus irmãos? Moisés não se conformou. Ele disse assim: ó faraó, nós vamos ir, mas não vai ficar aqui no Egito nenhuma unha do que é nosso. Nós vamos ir servir a Deus e tu vai dar condição para nós. Nós vamos levar o nosso gado, nossas ovelhas, nós vamos levar tudo que é nosso e nós vamos ter condição para nós servir a Deus. Meus irmãos, muitas das vezes o diabo, ele não consegue impedir nós de servir a Deus mais. Nós já aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, mas ele começa a colocar na cabeça da pessoa, para ela viver uma vida sofrendo, viver uma vida sem condição, sendo que Deus é dono de tudo, meus irmãos, sendo que Deus quer nos dar, sendo que Deus tem para nos dar, aleluia. E ele diz assim: pode ir, mas sem condição, sem ter um auto, sem ter condição para botar gasolina, sem ter uma roupa direito para ir na igreja. Pode ir, mas vai sofrendo, vai debaixo de um jugo financeiro, aleluia. Mas o que Moisés fez, meus irmãos, é aquilo que nós podemos fazer, aleluia. Ele disse assim: nós vamos servir a Deus e essa terra vai ter que dar condição para nós, aleluia. Essa nação vai ter que dar condição para nós servir a Deus. Esse mundo vai ter que soltar aquilo que nós precisamos. O sistema financeiro vai ter que soltar, aleluia. Vai ter que dar para mim aquele alto que eu preciso, aleluia. Eu fiquei sem alto um dia, meus irmãos, fiz um negócio lá, fiquei sem alto e fui para o jejum e comecei a orar. E orava, e daqui a pouco começou a sair de dentro da terra, meus irmãos. E numa visão começou a sair de dentro da terra um carro assim de ré, e quanto mais eu orava, mais ele saía de dentro da terra. Eu orava, ele saía, e daqui a pouco saiu aquele carro, meus irmãos. Aleluia, disse assim: continua clamando, que esse mundo vai te entregar aquilo que tu precisa para servir a Deus, aleluia. Naquela mesma semana Deus abriu uma porta, eu comprei o auto, estava lá na garagem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não te conforma, meu irmão, não te conforma, minha irmã, aleluia. Deus tem mais para ti, aleluia. Deus tem uma casa melhor para ti, Deus tem um auto melhor para ti.